Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. Este é o volume 3. Pessoal, quem não assistiu à aula, só para vocês se recordarem, a aula tratou sobre a estrutura interna da Terra, as camadas concêntricas, sobre ciclo e tipos de rochas e sobre a deriva continental. Quem não assistiu a aula de explicação, assista, vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo. Então vamos ao que interessa, que hoje é a aula de correção. Questão número 1. A imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente. Então, não é só citar, nós temos que comentar, escrever sobre as camadas representadas, falando sobre suas características. Então, nós temos aqui a crosta, o manto e o núcleo. Então, em relação ao núcleo, a gente pode dizer que ele é a camada mais interna, que ele é formado principalmente por níquel e ferro e que ele é dividido em interno e externo. O manto, que é essa camada intermediária, é formada pelo magma, tem em sua composição silício e magnésio e é dividido em superior e inferior. A crosta, que é essa daqui, é a camada mais superficial, é fragmentada em blocos chamados placas tectônicas e também tem uma divisão. A divisão dela é em continental e oceânica. Certo, minha gente? Vou colocar aqui do ladinho, tá bom? Eu vou fazer o gabarito e aí vocês vão corrigindo se for preciso. Bom, eu dito daqui, vocês corrigem daí. Então, o núcleo é a camada mais interna, formada, desculpa gente, vou ter que continuar aqui, mais interna, formada, sobretudo, por níquel e ferro. É dividida em interno e externo, beleza? O manto é intermediário, formado por magma, tem silício e magnésio. É dividido em superior e inferior, certo? A última agora, a crosta é a camada mais superficial, é fragmentada em blocos chamados placas tectônicas. Pode ser continental ou oceânica. Vamos ver então, pessoal, como que ficou? Então, ficou assim, ó, o núcleo é a camada mais interna, formada sobretudo por níquel e ferro, é dividida em interno e externo. O manto é intermediário, formado por magma, tem silício, vamos corrigir aqui. Silício e magnésio, é dividido em superior e inferior. A crosta é a camada mais superficial, é fragmentada em blocos chamados placas tectônicas. Pode ser continental ou oceânica, show! Número 1. 2 agora. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite aqui na primeira coluna quais são e na segunda coluna explique como são formadas. A gente tem que explicar de forma bem detalhada. Então, ígneas é o primeiro tipo. O segundo tipo, metamórficas. E o terceiro tipo, sedimentares. Pessoal, ígneas também podem ser chamadas de magmáticas, tá? Ou magmáticas, porque senão alguém pode achar que errou. Formação, o que a gente pode dizer? Elas são formadas pela fusão do magma
que em seguida se solidifica e cristaliza. As metamórficas são formadas pelo metamorfismo, devido ao aumento da temperatura e pressão. E as sedimentares são formadas pelo intemperismo de outras rochas, seguido do transporte, deposição e litificação dos sedimentos. A litificação é a compactação dos sedimentos, ok? Formadas da fusão, formadas pela fusão do magma, seguida de solidificação e cristalização. Pronto, só isso. Então, formadas da fusão do magma, seguida de solidificação e cristalização. Ok, agora vamos para as metamórficas. Formadas pelo metamorfismo, devido ao aumento de temperatura e pressão. Só isso também. Então, ficou assim, ó. Formadas pelo metamorfismo devido ao aumento de temperatura e pressão. Agora vamos às sedimentares, formadas pelo intemperismo de outras rochas, seguido de transporte, deposição e litificação dos sedimentos. Certo, pessoal? Então, ficou assim. Então, sedimentares formadas pelo intemperismo de outras rochas, seguido de transporte, deposição e litificação dos sedimentos. Número 2, show, show. Vamos para o número 3 agora. Observe a imagem e escreva um parágrafo, pessoal. Então, não é uma linha, 2 linhas. A gente tem que escrever um parágrafo. Então, a gente tem que introduzir, desenvolver e concluir em um parágrafo. E descrevendo o ciclo das rochas. Eu não sei se vocês perceberam, prestaram atenção na aula de explicação, o ciclo das rochas, ele mostra que as rochas, elas passam por um conjunto de processos naturais que são responsáveis pela sua transformação. As rochas ígneas podem se transformar em metamórficas ou em sedimentares e por aí vai. Cada uma delas vai passar por um processo. Por exemplo, as ígneas passam pelo resfriamento do magma. As metamórficas, aumento de pressão e temperatura. As sedimentares, intemperismo e litificação. E o que é importante frisar do ciclo das rochas? Que uma rocha pode transformar-se em outra, certo? Então, vamos escrever aqui o nosso parágrafo. Então, vamos introduzir primeiro. Então, o ciclo das rochas. O ciclo das rochas é um conjunto de processos naturais responsáveis pela formação e transformação das rochas. Aqui foi a introdução. Desenvolvimento agora, sendo que as rochas ígneas passam por resfriamento do magma. As metamórficas sofrem aumento de temperatura e pressão. E as sedimentares, intemperismo e litificação. Esse foi o desenvolvimento, agora concluindo o parágrafo. Por fim, é bom salientarmos que uma rocha pode transformar-se em outra. Concluímos. Vamos ver como ficou então o parágrafo? O ciclo das rochas é um conjunto de processos naturais responsáveis pela formação e transformação das rochas, sendo que as rochas ígneas passam por resfriamento do magma, as metamórficas sofrem aumento de temperatura e pressão e as sedimentares, intemperismo e litificação.
Por fim, é bom salientarmos que uma rocha pode transformar-se em outra. Então, no mesmo parágrafo, eu introduzi, desenvolvi e concluí. Vamos para o número 4. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a apenas 12 quilômetros de profundidade. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione. Então, procure estabelecer uma correlação, procure estabelecer algo em comum, tá? Então, relacione os termos importantes apresentados no conteúdo. Dica: consulte, se possível, o seu livro didático, um dicionário, para definir os termos. Então, não dá para eu relacionar sem eu definir. Então, eu tenho que definir litosfera e astenosfera e relacioná-las. Ver o que uma tem a ver com a outra. E definir teoria da deriva e teoria da tectônica de placas, relacionando-as. Então, eu sugiro que nós façamos 2 parágrafos. Eu vou fazer aqui embaixo, porque vai ficar muito apertado. No primeiro, a gente vai falar que a litosfera é formada pela crosta e pela parte superior do manto, e é nela que estão as placas tectônicas, que se movem. E por que elas se movem? Por conta das correntes de convecção que acontecem na astenosfera, que é a parte do manto onde está o magma. Defini e correlacionei no mesmo parágrafo. Agora o segundo. A teoria da deriva é uma teoria que afirma que há 250 milhões de anos atrás os continentes eram um só, que era o Pangeia, e se separaram. De acordo com a teoria da tectônica de placas, essa separação deu origem aos grandes blocos rochosos sobre os quais ficam os continentes e oceanos. Então, defini cada uma das teorias e correlacionei-as. Vamos então? A litosfera é formada pela crosta e a parte superior do manto. É nela que estão as placas tectônicas que se movem em virtude das correntes de convecção que ocorrem na astenosfera, parte do manto em que está o magma. Então, prontinho. Então, essa é a primeira parte. A litosfera é formada pela crosta e a parte superior do manto. É nela que estão as placas tectônicas que se movem em virtude das correntes de convecção que ocorrem na astenosfera, parte do manto onde fica o magma, beleza? Agora vamos fazer o segundo trecho. A teoria da deriva continental afirma que há 250 milhões, vamos corrigir, 250 milhões de anos atrás, os continentes eram um só. Pangeia, o nome dele, né? Pangeia. E se separaram. De acordo com a teoria das placas tectônicas, essa separação deu origem a grandes blocos rochosos sobre os quais ficam os continentes e oceanos. Prontinho! Então, ficou assim, ó. A teoria da deriva continental afirma que há 250 milhões de anos atrás, os continentes eram um só, Pangeia, e se separaram. De acordo com a teoria das placas tectônicas, essa separação deu origem a grandes blocos rochosos sobre os quais ficam continentes e oceanos. Defini e correlacionei, tudo no mesmo texto. Agora vamos para o número
5, certo, pessoal? Explique a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação das rochas magmáticas? Sim, porque elas são formadas pela solidificação do magma, sendo que, se essa solidificação ocorrer dentro da crosta, formam-se rochas ígneas intrusivas, como o granito. Se a solidificação for na superfície, formam-se rochas extrusivas, como o basalto, certo? Então, vamos lá. As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma, sendo que, se a solidificação, ocorrer dentro da crosta, formam-se rochas ígneas intrusivas, como o granito. Se a solidificação for na superfície, formam-se rochas extrusivas, como o basalto. Vamos ver, então, o gabarito da 5? As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma, sendo que, se ela ocorrer dentro da crosta, formam-se rochas ígneas intrusivas, como o granito. Se a solidificação for na superfície, formam-se rochas extrusivas, como o basalto. Pessoal, terminamos por aqui. Quem ficou com dúvida nos conceitos porque não assistiu a aula de explicação, uma dica que eu dou para vocês é que assista. Vou deixar elas também na descrição do vídeo, tá bom? O link para a aula de explicação. Um beijo e até semana 3. Tchau!